glu glu, fazer frufru. Cara, esse MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é simplesmente um movimento de gente malandra, de vadio vagabundo que não gosta de trabalhar e que vai invadir a propriedade privada das pessoas de bem que trabalham, porque é gente que não quer se esforçar mesmo, gente que não quer correr atrás, gente que não quer arrumar um serviço para conseguir seu dinheiro, comprar sua propriedade de terra. Ou esse é um movimento organizado que luta pelos direitos que estão garantidos na Constituição Federal do nosso povo brasileiro. Quem está acompanhando as notícias está sabendo que a bancada ruralista abriu uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito contra o MST para tentar achar alguma treta, para tentar desmerecer o movimento, porque o movimento dos trabalhadores rurais sem terra vai totalmente contra seus interesses. Então a bancada ruralista não quer saber de MST, já que tem muito deputado eleito pela bancada ruralista, pelos ruralistas, então eles querem acabar com o movimento porque o movimento vai contra os seus ideais. E qual é o principal argumento e suspeita que a bancada ruralista conseguiu contra o MST até então? O MST não tem CNPJ, não tem cadastro de pessoa jurídica. O MST não tem um cadastro de pessoa jurídica. O que é esse negócio, cara? O que os caras estão fazendo tanta firula, tanta conversa a respeito disso aí? O que é esse CNPJ? Vamos ver? O que é e para que serve o CNPJ? O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, é o número designado pela Receita Federal na abertura da empresa. Ele serve para identificar o negócio nos mais diversos tipos de atividades, como a emissão de notas fiscais ou o pagamento dos impostos. Esse CNPJ é só um número de cadastro que a Receita Federal emite para todo o comércio quando o comércio é aberto. Inclusive, se você for um microempreendedor individual, você também vai receber um CNPJ. Toda pessoa ou toda instituição que tem o intuito de comercializar produtos e serviços, que tem o objetivo de comprar e vender produtos e serviços, tem a obrigação de fazer esse cadastro, conseguir esse número do CNPJ, porque é através desse número que a Receita Federal vai definir o ramo de atividades da empresa ou da pessoa e também vai cobrar os impostos sobre as transações comerciais. Agora, o mais importante desse número é que através desse número que a Receita Federal pode responsabilizar as pessoas físicas responsáveis pelo CNPJ. E o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que todo CNPJ tem um ou mais donos. Tem pessoas que têm a posse desse número e esse número pode ser vendido, porque esse número pertence a alguém. Todo cadastro nacional de pessoa jurídica pode ser comercializado. Espera lá, vamos devagar para entender esse negócio direito. Você já ouviu falar no tal do CPF? Todo brasileiro tem direito e tem praticamente obrigação a ter um CPF. Eu tenho meu CPF, você tem seu CPF. Todo brasileiro no Brasil tem um CPF. O Cadastro Nacional de Pessoa Física. Então, a Receita Federal sabe que cada pessoa tem um número. Então, quando você vai lá no crediário e compra um guarda-roupa e não paga, aí o seu CPF vai ficar sujo. Aquele seu número vai estar lá no sistema, que é o número do fulano de tal, esse número está sujo, isso aqui, né, sujou o nome, não é um bom pagador, não vendo fiado para esse cara. Então, você não pode negociar o seu CPF. Seu CPF é seu, é intransferível e você vai morrer com esse número. Para sempre, seu CPF é aquele dali. Agora, o CNPJ não. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, quando você monta uma instituição comercial para comprar e vender produtos e serviços, esse CNPJ pode ser negociado e pode ser vendido. É claro que tem várias modalidades, tem ONGs tem CNPJ, né? Vão dizer, mas as ONG tem. Mas a ONG tem o CNPJ para poder entrar o dinheiro de uma maneira legal. Aí vão falar, mas as igrejas também têm CNPJ. Igreja também tem CNPJ para que o dinheiro que entra na igreja em forma de oferta, em forma de dízimo, tenha uma fonte legal, para legalizar o dinheiro que entra na igreja também. Aí claro que o abençoado vai falar que não, mas a minha igreja não tem dono não, o dono da minha igreja é Jesus. Não, nenhuma igreja, o dono da igreja é Jesus. O CNPJ tem que estar vinculado a uma pessoa física, a uma pessoa que nem eu ou como você, uma pessoa
que tenha um CPF. E Jesus, infelizmente, não tem um CPF válido no Brasil. Então, o que acontece é que todas as igrejas têm dono. E esse dono não é Jesus. Então, todas as igrejas também podem ser vendidas, podem ser comercializadas. As igrejas, as ONGs, as fábricas, as lojas, tudo que tem CNPJ, o CNPJ pode ser comercializado e vendido. Por quê? Porque o CNPJ tem dono. Mas agora voltando ao assunto, ao começo do vídeo, que é sobre a descoberta do agronegócio através da CPI de que o MST não tem um CNPJ. O MST não tem um CNPJ porque o MST não é um comércio. Ele não compra e vende produtos e serviços. O MST não comercializa nada. O MST também não tem dono. O MST não pode ser vendido ou comercializado. É por isso que o MST não tem CNPJ, porque não tem dono e não pode ser comercializado, porque é um movimento raiz, é um movimento original, é um movimento que está trazendo a solução para o nosso país na questão da distribuição das terras. E é importante e muito importante ressaltar isso aqui. Nenhum assentado do MST deve receber a posse da terra que ocupa. A maneira com que o MST vem fazendo, a população não está sabendo, mas é importante a gente saber disso. O MST normalmente entrega um termo de uso à pessoa assentada, que garante o direito a essa pessoa assentada a utilizar essa terra e inclusive garante o direito dos filhos dessa pessoa assentada utilizarem a mesma terra, mas jamais o MST pode passar a posse da terra para a pessoa assentada, porque quando isso for feito, o movimento se desmerece e o MST acaba. Porque ao momento em que passa a posse da terra, que o governo utiliza dinheiro que foi arrecadado através dos impostos que o povo brasileiro pagou para comprar uma terra, para assentar uma pessoa num terreno, e esse terreno for passado a posse para essa pessoa poder comercializar essa terra no mercado, isso daí já é corrupção. Então o MST vem trabalhando de uma maneira excepcionalmente correta. O MST é de tirar o chapéu, eu tiro meu chapéu para as lideranças do MST que chegaram até aqui. E eu quero alertar para o perigo iminente para a desinformação. Muito bandido do agronegócio fica falando, tem que dar a posse da terra para os assentados. Não! Não tem que dar posse da terra para os assentados, bosta nenhuma. Mas se o assentado puder empenhorar a terra no banco para poder financiamento, para poder comprar um trator. Não. Já existe no MST financiamento até R$35 mil para a pessoa conseguir investir na sua terra. E o termo de uso que o MST vem fazendo e garantindo o direito dessas pessoas a trabalharem e investirem nessa terra, inclusive de deixarem esse termo de uso como herança para seus filhos, para que seus filhos também possam utilizar essa terra, porém jamais vender essa terra no mercado. Esse é o movimento raiz, essa é a solução para o problema agrário do Brasil. Essa é a reforma agrária que o Brasil precisa, é a reforma agrária que o MST vem fazendo. Essa é a bandeira que tem que ser erguida e que tem que ser defendida, e essa é a ideia que tem que ser entendida pela população brasileira. O MST está produzindo alimento, enquanto que o grande agronegócio só produz soja, milho e fumo para exportar para os chineses e para os americanos. Os grandes latifundiários não produzem comida para você. Quem produz comida para você são os pequenos agricultores, são os assentados do MST. E agora, só para terminar e ressaltando, cara, o MST está de parabéns, é um movimento válido, é a solução dos problemas, é a solução do problema agrário do Brasil, é o MST, dessa maneira com que vem sendo feita, sem passar a posse de terra aos assentados. Não pode passar a posse de terra a assentado nenhum por motivo nenhum. Os assentados têm que ter simplesmente o termo de uso. Cara, de boa, vou repetir, cara. Se liga no seguinte. Trabalhar na roça é foda, velho. É no sol, é serviço pesado, é sujo. Você suja de terra, tá lá na poeira, tá lá cavocando. É um serviço fodido. Se você passar a posse de terra pra um cara aí, qualquer um, cara, vai ganhar um pedaço de terra, um pedaço de chão no MST lá, para ganhar um chão, pode vender. Quanto é que vale um terreno hoje?
Quanto que custa uma terra? 2, 3 alqueires, o que for. Quanto custa uma terra hoje? Qual a probabilidade do peãozinho lá, em vez de encarar lá, ficar plantando lá no sol, lá, pegar e vender essa terra aí e vai pra praia? Se diverte um tanto e depois volta para outro assentamento aí e pedir outra terra. Então isso aí não pode acontecer. Então não pode passar a posse de terra para ninguém. Termo de uso. Da mesma maneira que o MST vem fazendo só termo de uso. O Bolsonaro andou dando umas posses de terra. Errado. Isso é errado, não pode passar. Quando que passar a posse de terra para os assentados vão vender a terra e vão para a praia e vão para outro assentamento pedir mais terra. E é isso que acontece. Então, o MST está certo. Não passa a posse de terra, continua com os termos de uso e parabéns pro pessoal da MST, tá? Então, eu só queria deixar essa informação, que a gente não se informa, né? Não tem acesso. Então, o MST não tem CNPJ, porque o MST não tem dono. E o MST não é um comércio. Igual o agronegócio, que tem dono e que é só um comércio, tá? Bom, agora de coração, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero ter contribuído, espero ter trazido informações novas, né? Espero ter colaborado com a nossa opinião, com o nosso entendimento coletivo a respeito das verdades, a respeito dos fatos que acontecem. Agora, se não for pedir muito, cara, eu gostaria só de pedir, só para saber se você realmente assistiu o vídeo até aqui, que você escrevesse embaixo ali termo de uso, porque termo de uso é o que o MST vem dando para os assentados. É claro que de vez em quando aparece um bolsonarista, o governador Tarcísio lá também andou dando umas posses de terra para uns outros carinha lá, mas não é nada contra os assentados, é porque a maneira com que a gente foi educado a encarar o nosso sistema social e econômico é que está errada. A nossa sociedade está ruim, a nossa sociedade não funciona bem, não está certo a maneira com que as coisas funcionam. Porém, esse sistema que o MST vem funcionando sem dar a posse de terra, essa é uma baita solução, não só para o pessoal que é assentado no MST, mas para mim e para você também, porque no todo, no contexto da sociedade, isso só vai melhorar o nosso convívio como seres humanos, tá? Então, se você puder escrever embaixo de termo de uso, só para a gente divulgar e popularizar esse termo, não é termo de posse, é termo de uso. Os agricultores do MST têm que ter o termo de uso. Se você puder, por favor, escreva embaixo termo de uso, só para eu saber se o vídeo está chegando, se vocês estão entendendo, ou se você concorda, se você não concorda, comenta nos comentários. Tem muita coisa que eu aprendo nos comentários também, tem muita gente inteligente que comenta nos comentários, e também tem muito burro que xinga, né? De qualquer forma, um grande abraço para ti, muito obrigado, e agora eu fui!